do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a Sentinela Lauriane e esse mês estamos na campanha Levanta-te, mulher, a vida vencerá. Este mês é um mês profético contra a violência e o feminicídio, que é um tema ainda muito abordado, mas que causa um certo desconforto muitas das vezes, né? E eu digo até mesmo vergonha. E eu quero começar falando um pouco de mim, né? Eu fui casada, né? Conheci o meu marido, o meu ex-marido, né? E casamos, tudo. Só que em meio a esse casamento, eu sofria muito, né? Violência e até mesmo palavras que me machucavam muito. E quando a pessoa, a mulher que é agredida, ela acaba achando que tudo é culpa dela. Eu falo isso porque o meu ex-marido, ele fazia muito isso. Então, tudo que ele fazia de mal para mim, ele falava que era minha culpa. E eu acabei colocando isso na minha cabeça, que era minha culpa. Então, eu comecei a me afastar da minha família por vergonha. Comecei a me afastar dos meus amigos com vergonha. Então, muitas das vezes eu mantinha um casamento lindo para as outras pessoas, por vergonha mesmo, por não falar o que eu sofria. E eu sei que tem muitas mulheres que hoje em dia ainda continuam assim. Elas se culpam muito, acham que tudo é culpa dela, que ela tem que se afastar de todo mundo para evitar uma briga em casa. E acaba que não procura uma ajuda. E acaba acontecendo muito feminicídio escondido. E quando a pessoa vai ver anos, ela sofria aquilo. E então eu comecei a buscar uma igreja para Deus transformar o meu casamento. Eu me batizei e eu vi que ele não queria. E mesmo assim eu insisti. Só que eu conheci 2 casais de pastores e eles me ajudaram muito. Eu orei muito para Deus. Deus, eu não quero ficar nessa situação. Ou o Senhor muda ele, ou que eu não fique mais com ele. E eu trabalhei pro meu casamento, né? Mas nem tudo é da vontade de Deus. E eu decidi crer que a vontade dele era melhor. Eu ia para a igreja, me sentia bem fora de casa. Era uma paz quando eu não estava na minha casa. Mas quando eu via que tinha que voltar para minha casa, ai, irmãos, era muito difícil. Me batia uma tristeza. E eu tinha uma filha na época pequena. E a palavra que esses pastores me deram me fizeram abrir a mente que o que Deus queria para mim, o que Ele quer para você é que você viva em paz em todos os sentidos. Porque não adianta você ter paz fora da sua casa, mas quando você chega na sua casa, você não encontra essa paz. E eu quero ler essa palavra para você, amém? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E esse versículo, ele me abriu muito a mente. Porque Deus, ele não queria que eu vivesse escrava dessa ignorância. Ele queria que eu vivesse em paz em todos os sentidos. E eu busquei mais do Senhor. E quando eu me libertei, irmãos, olha, eu falo com toda certeza, a liberdade que só Cristo pode nos dar. Então, quando eu vejo uma mulher nessa situação, eu sempre leio essa palavra. E eu faço ela pensar, será que é isso que Deus quer de você? O Senhor é o que dá a paz. E hoje eu faço as coisas na igreja, eu me dedico, o meu casamento é abençoado, eu sirvo a Deus, eu não preciso ter medo de fazer a obra de Deus e me preocupar
se eu vou estar em paz ou não dentro da minha casa. Então, que você possa pensar, que você possa refletir e se perguntar: será que é de Deus isso? Se levanta, irmão. Não permita essa violência, esse feminicídio acontecer com você. Não venhamos ser as próximas, mas que possamos nos levantar, orar umas pelas outras. Amém? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Orem por aquelas mulheres que estão sofrendo essa violência, esse feminicídio. Peça ao Senhor que guarde, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, engrandecer, Senhor, pela minha vida, Senhor. Porque o Senhor me tirou dessa escravidão, Senhor, que era, Pai. E me chamou até a paz, Senhor. E assim eu me coloco, Senhor, à sua disposição, Pai, para orar por aquelas irmãs, Senhor, que neste momento, Senhor, estão sofrendo violência, Senhor. Quando são os feminicídios que acontecem todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa guardar, Senhor, as nossas mulheres, Senhor. Que o Senhor possa guardar, Senhor, e livrar, Senhor, das mãos, Senhor, do mal, Senhor. E que toda influência, Senhor, de Satanás, Senhor, que está por trás, Senhor, seja repreendido, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pois sabemos que é o Senhor, Pai, quem nos dá a paz, Senhor, quem nos chamou, Senhor, para viver o teu propósito, Senhor. Guarda, Senhor, abre a mente, Senhor, de cada mulher, Senhor. Abre a mente, Senhor, para que elas possam entender o teu propósito, Senhor, e possam entender, Senhor, com clareza, Senhor, o que o Senhor tem para elas, Pai. Eu entrego, Senhor, tudo nas tuas mãos, Senhor, porque eu creio em ti, Senhor. Eu creio que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem está no controle, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo grupo Sentinelas na Oração, Senhor, porque são mulheres, Pai, que se colocam na brecha, Senhor, para orar umas pelas outras, Senhor. Mesmo não nos conhecendo, Senhor, mas somos unidas pelo mesmo propósito, Senhor, que é vigiar, Senhor, e orar, Pai, sem cessar, Senhor. Eu louvo a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês possam ficar na paz do Senhor Jesus. Amém.